Prontos? Preparados? Então, sem rodeios. Me acompanhe na leitura do livro de 1 Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 16, aonde diz: Aquele que possui ele só imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem é capaz de ver. A pergunta que se levanta é: por que o ser humano não é capaz de ver a Deus? Simples. Porque se este contemplar a face do Criador, automaticamente ele morre. Mas não estamos falando da morte literal deste corpo sendo enterrado no cemitério. Mas a essência humana deixa de existir após a contemplação da face de Deus. Quando estamos falando da face de Deus, estamos falando da verdade. Disse Jesus: Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará deste corpo da morte, desta ilusão do ego chamado e reconhecido por eu. Veja o que consta no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 22. Certamente morreremos, exclamou Manoa, a sua mulher, porquanto vimos a Deus. Era coerente? Sim. Eles sabiam que se um ser humano visse a Deus, este morreria. Também, no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1, 5 e 7, diz o profeta: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O profeta Isaías sabia que se alguém contemplasse a face de Deus, inevitavelmente este morreria. Mas veja o que consta no livro de Gênesis, capítulo 32, versículos 26 a 29. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó. Não te deixarei ir, se não me abençoares, disse ele. Repito, este disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel? Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Disse Jesus: Quem insistir em salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, encontrará a sua verdadeira vida. Foi o que aconteceu exatamente com Jacó. Quando ele viu a Deus, a sua vida humana deixou de existir. A partir dali, como Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive através de mim. Já não era mais o homem natural Jacó, e sim Israel, símbolo da pessoa de Cristo, do próprio Deus, da morte do natural e da ressurreição do espírito na carne. Jacó passou pela ressurreição dos mortos. Sim, meu querido amigo, e já não era mais ele que estava vivo, pois ele viu a Deus, e neste momento a natureza humana de Jacó morreu, e nasceu Cristo em seu lugar. Também podemos tirar um exemplo perfeito do livro de Êxodo, capítulo 33, versículos 22 e 20, diz: Quando passar a minha glória, Deus afirmando a Moisés, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá, disse Deus a Moisés. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a face e viverá. Qualquer ser humano que visse a face de Deus, inevitavelmente estaria encontrando a sua própria morte. Repito, não a morte deste corpo, embora tenha sido descrito no passado assim, para abrir o entendimento do ser humano através do entendimento da carne. Mas a verdade podemos entender no livro de Números, capítulo 12, versículos 6 a 8. Sim, veja o desfecho dessa história. Moisés não poderia ver a face de Deus porque este morreria, mas aqui ele disse: Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor,
A ele me revelo em visões, disse Deus. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Veja como muda de figura. Que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, disse Deus. Claramente, e não por enigmas, ele vê a forma do Senhor. Se Deus disse que Moisés não poderia fitar os olhos em sua face, porque este morreria, como vemos aqui Moisés falando com Deus face a face? Simples, porque já não era mais um ser humano que estava falando com Deus, e sim o próprio Cristo. Pois aqui, a essência do pecado de Moisés já havia morrido. Sim, Moisés também havia passado pela morte e pela ressurreição. Aqui aconteceu o batismo de Moisés, símbolo da morte do natural e da ressurreição do espírito na carne. Sim, porque se há corpo natural, há também corpo espiritual. Semeia-se o natural, ressuscita corpo espiritual. Aqui estamos vendo um ser espiritual conversando face a face com Deus. Não era a carne e o sangue, e sim o próprio Espírito de Cristo conversando com o Pai. Porque após a ressurreição, já não é mais o homem que está vivo, e sim Cristo em seu lugar. Esta é a verdade. Qualquer pessoa que vier a ver a face de Deus, este passará da morte para a vida. Terá alcançado a ressurreição dos mortos. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Foi exatamente o que aconteceu com Jó, com os profetas, com Jesus e com o apóstolo Paulo. Quando Paulo viu a Cristo, quando ele caiu do cavalo, sim, ele deixou de ser Saulo de Tarso. Passou a se chamar Paulo, símbolo do novo homem. Sim, do homem espiritual. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.